O Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfico privilegiado de drogas não deve ser mais considerado um crime hediondo. A decisão beneficia quase metade dos condenados por tráfico de drogas. 2 homens condenados por tráfico privilegiado de drogas questionavam em habeas corpus o prazo para pedir a progressão da pena. Pela lei de drogas, o réu que comete o tráfico privilegiado pode ter a pena diminuída se for primário, tiver bons antecedentes e não participar de organização criminosa. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que 45% dos presos por tráfico no Brasil cumprem esses requisitos. São geralmente pessoas que foram usadas por traficantes para transportar pequena quantidade de droga. A ministra relatora, Carmen Lúcia, já tinha proferido o voto para retirar esse crime do rol dos hediondos. Na sessão dessa quinta-feira, lembrou que a maioria das mulheres que cumprem pena nos presídios do país cometeram o crime nessas condições. Eu tenho um dado de já chegando a 70% de mulheres que são apenadas exatamente ou aprisionadas exatamente por causa da questão das drogas. Mas apenas para chamar a atenção de que, até mesmo sobre esse aspecto, esse é um julgamento com importância social de enorme gravidade, porque nós temos as mulheres com filhos que ficam aprisionadas porque o crime é hediondo. A maioria delas sofreram sanções desproporcionais relativamente às ações praticadas, sobretudo considerada a sua participação menor nessa atividade ilícitas. Muitas mulheres participam como, entre aspas, simples correios ou mulas, ou seja, apenas transportam a droga para terceiros, ocupando-se, o mais das vezes, em mantê-la no ambiente doméstico em troca de alguma vantagem econômica. O tema já tinha sido discutido em uma sessão anterior. Na última votação, 6 ministros haviam decidido por manter o caráter hediondo do crime. O ministro Edson Fachin era um deles, mas pediu vista. E na sessão dessa quinta, reajustou o voto para seguir a relatora. Configuraria flagrante desproporcionalidade. Isto porque, sob todos os ângulos elencados, o ordenamento jurídico confere ao delito tráfico minorado, segundo a perspectiva da quantidade de pena, tratamento que, em nosso ver, não se coaduna mesmo com a agressividade íncita à hediondez por equiparação. No total, 7 ministros decidiram seguir a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e o pedido foi aceito por decisão da maioria. Vencidos os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Luiz Fux. Isso significa que os condenados por tráfico privilegiado passam a ter direito ao benefício do indulto e podem pedir a progressão da pena mais cedo, após cumprirem apenas 1/6 e não mais 2/5 da pena, como no caso dos crimes hediondos. Essa decisão pode ajudar a reduzir a superlotação do sistema carcerário brasileiro. Pessoas que não apresentam um perfil delinquencial típico e tampouco desempenham nas organizações criminosas um papel relevante. São, enfim, os, entre aspas, descartáveis, dos quais se utilizam os grandes cartéis para disseminar a droga na sociedade. Reconhecer, pois, que essas pessoas podem representar um tratamento mais condizente com a sua situação especial e diferenciada que os levou ao crime, e as levou ao crime, configura não apenas uma medida de justiça, a qual seguramente trará decisivo impacto ao já saturado sistema prisional brasileiro, mas revela também uma solução que melhor se amolda ao princípio constitucional da individualização da pena, sobretudo como importante instrumento de reinserção na comunidade de pessoas que dela se afastaram, na maior parte dos casos, compelidas pelas circunstâncias sociais desfavoráveis em que se debatiam. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio hoje para explicar as decisões de ontem, o que foi discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, o julgamento da sessão de ontem acabou revelando uma surpresa, né? O que já estava praticamente decidido, teve uma reviravolta, uma mudança de votos e acabou mudando, né, o julgamento, rumo do julgamento. Quer dizer que o crime privilegiado, o crime de tráfico de drogas privilegiado não é mais um crime hediondo. Não, o tráfico de entorpecentes, de acordo com a lei de drogas, ele continua sendo equiparado a crime hediondo e sendo insuscetível de graça, anistia e indulto, e para que haja progressão no regime, são necessários, é preciso que o condenado cumpra pelo menos
2/5 da pena, como a gente viu no vídeo explicativo, pelo menos 2/5 da pena se for réu primário, ou se for reincidente, no mínimo 3/5 da pena. O tráfico privilegiado é uma modalidade de causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º dessa lei de drogas, e prevê essa diminuição de 1/6 até 2/3 da pena para o caso de condenados em que tem algumas características: ser réu primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não estar inserido numa organização criminosa. Nesse ponto, o ministro Luiz Fux, na sessão plenária de ontem, ele acabou ficando vencido nesse habeas corpus, porque ele entendia que deveria ser considerada a hediondez também desse tráfico privilegiado, no que a doutrina acabou denominando dessa forma, essa causa de diminuição da pena. Porque o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, ele disse assim, hoje em dia não existe essa ideia de um traficante freelancer, autônomo. Ele vai estar inserido numa organização criminosa, afastando, portanto, essa causa de diminuição. Mas outros dois ministros, o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli, também acabavam corroborando com a ideia do STJ, já que esse habeas corpus veio justamente para tentar afastar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que havia considerado em um recurso apresentado pelo Ministério Público, envolvendo os pacientes desse habeas corpus, o caráter de hediondez também do tráfico privilegiado, não apenas do tráfico de entorpecentes. Mas o julgamento ontem foi retomado com o voto vista do ministro Edson Fachin, que já havia votado numa assentada anterior. Esse julgamento já começou há quase um ano, quando a ministra Carmen Lúcia proferiu o seu voto. O julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e, pela segunda vez, o ano passado, ele foi interrompido de novo com o pedido de vista do ministro Edson Fachin, que votou na assentada de ontem. E ontem o ministro acabou evoluindo no seu voto. Considerando os outros ministros que já haviam votado, ele acabou revertendo o seu entendimento e votando junto com a ministra relatora Carmen Lúcia, entendendo que a aplicação dessa característica e a insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou uma progressão de regime de uma forma menos rigorosa, como a prevista na Lei dos Crimes Hediondos para o tráfico de privilegiado, seria uma desproporcionalidade e que, se o legislador pretendesse fazê-lo dessa forma, teria sido explícito e não o foi. E acabou seguindo o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, no que foi seguido também, evoluindo o voto, ministra Rosa Weber e Teori Zavascki, que também já haviam votado. Então, um placar que já estava sinalizado no sentido da manutenção da hediondez do tráfico privilegiado, acabou sendo revertida por uma maioria que se formou ontem, ficando vencidos apenas, como eu disse, ministro Dias Toffoli, Luiz Fux e ministro Marco Aurélio. Nesse caso, essa decisão pode privilegiar, até o próprio ministro Ricardo Lewandowski, no seu voto, ele disse, são situações de milhares de mulheres que estão presas hoje em razão desse tráfico privilegiado, que acabam servindo muitas vezes de mulas ou de meras transportadoras dessa droga e que não são efetivamente podendo ser consideradas traficantes propriamente. E que isso pode, de uma certa forma, permitir que elas progridam no regime e acabem, não vou dizer assim, finalizem com essa superlotação carcerária, mas que minimize esse problema que é já de tanto tempo uma vertente do nosso sistema penitenciário. Ok, Karina, mas esse não foi o único julgamento da sessão de ontem, né? Ontem os ministros ainda se debruçaram sobre uma ADPF que foi proposta pelo presidente da República, em que se questionam decisões dos juizados especiais federais do estado do Rio de Janeiro, que tem obrigado a União, nos casos em que ela é vencida no processo, ou que ela vai ser executada, que ela mesma apresente os cálculos que são devidos no momento dessa fase de cumprimento da sentença ou na fase da execução. O principal argumento nessa ADPF é que isso violaria um direito fundamental e violaria inclusive o princípio da legalidade, porque no processo de execução ou cumprimento de sentença, quem deve apresentar a rigor o cálculo e a planilha do débito é o credor e não o devedor. E nessas decisões proferidas nos juizados no Rio de Janeiro, há inclusive, e isso foi dito da tribuna, quando a Advocacia Geral da União subiu à tribuna, disse que muitas vezes o advogado da União que não atende a essa determinação de apresentação do cálculo
para a execução ou o procurador, eles podem inclusive ser penalizados por crime de desobediência e que isso, de uma certa forma, viria de encontro ao princípio da legalidade e buscava, portanto, nessa ADPF, uma reversão dessa situação. O ministro Marco Aurélio, relator, foi o único a votar pela improcedência da ADPF, entendendo que é possível, sim, o Estado ser compelido a apresentar, já que ele é o detentor dessas informações, mas o julgamento não foi concluído em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Por hoje, a gente se encontra de novo na semana que vem. Até a semana que vem. Até lá. Tchau.